Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Pode-se mudar um menino rebelde por meio de castigo ou do amor? O que você acha? Escute atentamente a pergunta. Pense sobre ela, sinta, de maneira completa. Um menino rebelde pode mudar por meio de castigo ou do amor? Se ele muda a poder de castigo, que é uma forma de compulsão, isso é mudança? Você é maior do que ele, tem autoridade como professor ou pai, e se o ameaça ou amedronta, o pobre coitado poderá fazer o que manda. Mas isso é mudança? Pode haver mudança mediante alguma forma de compulsão? Pode haver mudança mediante legislação, medo, nesta ou naquela forma? E quando pergunta se o amor tem o poder de operar a mudança do menino rebelde, o que entende pela palavra amor? Se amar significa compreender o menino, não mudá-lo, porém compreender as causas de sua rebeldia, então essa mesma compreensão fará cessar nele a rebeldia. Se desejo mudar o menino para que ele deixe de ser rebelde, o meu próprio desejo de mudá-lo é uma forma de compulsão, não acha? Agora se começa a compreender a razão de sua rebeldia, se lhe descubro e desarraigo as causas, que podem ser uma alimentação inadequada, uma insuficiência de sono, necessidade de afeição ou perseguição por parte de algum companheiro, então o menino não será rebelde. Mas se meu desejo consiste unicamente em mudá-lo, quer dizer, levá-lo a ajustar-se a um determinado padrão, nesse caso eu não vou o compreender. Isso suscita o problema relativo ao que se entende por mudança. Ainda que o menino deixe de ser rebelde, porque o trata com amor, o que afinal é outra espécie de influência, há uma verdadeira mudança. Poderá ser amor, mas é sem dúvida uma maneira de pressioná-lo para ser ou fazer uma certa coisa. E quando diz que um menino deve mudar, o que você entende com isso? Mudar de quê para quê? Mudar do que é para o que deveria ser? Se o menino mudar do que é para o que deveria ser, não significa isso que ele apenas modificou o que era e, portanto, não houve mudança nenhuma. Por outras palavras, se sou ávido e me torno não ávido, por que você e a sociedade e os livros sagrados me dizem que assim devo fazer? Mudei realmente? Ou apenas estou dando um outro nome à avidez? Mas se, ao contrário, sou capaz de investigar e de compreender totalmente o problema de minha avidez, ficarei então livre dela. E isso é uma coisa muito diferente de me tornar um não ávido. Pergunta: como uma pessoa pode se tornar inteligente? Resposta: no momento em que procura ser inteligente, você deixa de ser inteligente. Isso é de fato muito importante, portanto, preste um pouco de atenção. Se sou estúpido e todos me dizem que devo me tornar inteligente, o que acontece geralmente? Eu luto para me tornar inteligente, estudo mais, procuro obter notas mais altas, e aí eles dizem então: ele está mais aplicado, olhe só, e me elogiam, mas eu continuo estúpido, porque só adquiri uns enfeites de inteligência.
O problema, portanto, não é como me tornar inteligente, mas sim como ficar livre da estupidez. Se, sendo estúpido, procuro me tornar inteligente, estou atuando estupidamente. Nessas condições, o problema básico se refere à mudança. Quando pergunta o que é inteligência e como pode uma pessoa se tornar inteligente, isso significa querer um conceito de inteligência para procurar igualar esse conceito. Pois bem, ter uma fórmula, uma teoria ou um conceito de inteligência e procurar se moldar de acordo com esse padrão é um absurdo, não acha? Já se uma pessoa é estúpida e começa a descobrir o que é estupidez, sem nenhum desejo de mudá-la para outra coisa, sem dizer, eu sou obtuso, estúpido e isso é horrível. Ela verá então que no desdobrar do problema desponta sem esforço algum de sua parte uma inteligência sem nenhum resquício de estupidez. Pergunta: sou muçulmano. Se não observo diariamente as tradições de minha religião, meus pais ameaçam me expulsar de casa. O que devo fazer? Resposta: vocês, os não muçulmanos, provavelmente aconselhariam o interrogante a deixar o lar, não? Mas, independente do rótulo que usa, hinduísta, passe, comunista, cristão, vocês se acham nas mesmas condições. Portanto, não há razão para se sentir superior e se encher de vento. Se disser a seus pais que as tradições deles são velhas superstições, eles também poderão te pôr na rua. Pois bem, se foi educado em determinada religião e seu pai te disse que teria de deixar o lar se não observar certas práticas, que percebe agora serem velhas superstições, o que você fará? Isso depende da intensidade com que não deseja seguir as velhas superstições, não? Será capaz de dizer: refleti muito nesse assunto e penso que é insensatez uma pessoa se denominar muçulmano, hinduísta, budista, cristão ou coisa semelhante. Se por isso eu tiver de deixar o lar, é isso que eu vou fazer. Estou disposto a enfrentar tudo o que a vida oferece, mesmo a miséria e a morte, porque sinto ser este o caminho certo, e por ele continuarei. Você seria capaz de dizer isso? Senão, o que acontecerá é que será tragado pela tradição, pelo coletivo. Assim, pois, o que você fará? Se a educação não te proporciona essa autoconfiança, qual é então a finalidade da educação? Meramente te preparar para ter emprego e se ajustar a uma sociedade obviamente destrutiva? Não diga, só poucos são capazes de se libertar, e eu não me sinto com forças para fazer isso. Qualquer um pode se libertar, desde que ponha sua intenção nisso. Para compreender e repelir a pressão da tradição, necessita não de força, porém de confiança. Daquela extraordinária confiança que nasce quando sabe pensar as coisas por você mesmo. Mas veja, a sua educação não te ensina a pensar, só te ensina o que pensar. Te ensina que é muçulmano, hinduísta, cristão, ou isso ou aquilo. Mas a função da educação correta é te ajudar a pensar por você mesmo, de modo que do seu pensar te venha um sentimento de imensa confiança. Você é, então, um ente humano criador e não uma máquina servil.
Você nos diz que não deve haver resistência no prestar atenção. Mas como isso é possível? Resposta: eu disse que qualquer forma de resistência é desatenção e distração. Não o aceite. Reflita sobre isso. Não aceite nada, não importa quem o diga, mas investigue cada coisa por você mesmo. Se você se limita a aceitar, você se torna mecânico e embotado. Já está morto. Mas se investiga, se pensa a fundo nas coisas por você mesmo, você é então um ente humano vivo, valoroso e criador. Você é capaz de prestar atenção ao que se diz e ao mesmo tempo notar quando alguém entra, sem virar a cabeça para ver e sem haver resistência ao virar cabeça? Se há resistência a virar cabeça, então acabou-se a sua atenção e está consumindo sua energia mental nessa resistência. Assim, pode haver um estado de atenção total sem distração nenhuma e, portanto, sem nenhuma resistência. Isso é, você é capaz de prestar atenção a uma certa coisa com todo o seu ser e, ao mesmo tempo, conservar o lado externo de sua consciência sensível a tudo o que se passa em redor de você e dentro de você? A mente é um instrumento maravilhoso que está sempre absorvendo, vendo variadas formas e cores, recebendo impressões inumeráveis, aprendendo o significado de palavras, o significado de um olhar e etc. E nosso problema é prestar atenção a uma certa coisa e, ao mesmo tempo, conservar a mente realmente sensível a tudo o que se passa, inclusive as impressões e reações inconscientes. O que estou dizendo envolve com efeito todo o problema da meditação. Não podemos apreciá-lo agora, mas se um indivíduo não sabe meditar, não é um ente humano amadurecido. A meditação é uma das coisas mais importantes da vida. Muito mais importante do que passar em exames e fazer um bacharelado. Compreender o que é meditação correta não significa exercitar-se na meditação. O exercitar-se em qualquer coisa, em matéria espiritual, é de efeito mortífero. Mas se compreender o que é meditação correta, se necessita de um claro percebimento das operações de nossa consciência, pois então há ação completa. Mas não é possível essa completa atenção quando há qualquer forma de resistência. Em geral, somos educados para prestar atenção mediante resistência. E por isso nossa atenção é sempre parcial, jamais completa. E por essa razão é que o aprender se torna cansativo, entediante, uma coisa terrível. Muito importa, portanto, prestar atenção no sentido profundo da palavra, ou seja, nos manter conscientes do funcionamento de nossa mente. Se não há autoconhecimento, não se pode prestar atenção completa. Eis porque, numa verdadeira escola, deve o estudante não só aprender várias matérias, mas também ser ajudado a estar consciente dos processos de seu próprio pensar. Na compreensão de si mesmo, ele saberá que significa prestar atenção sem resistência, porque a compreensão própria é o distintivo da meditação. Pergunta: por que temos interesse em fazer perguntas? Resposta: isso é muito simples. É porque todos somos curiosos. Não deseja saber jogar cricket ou futebol ou soltar um papagaio? No momento em que cessa de fazer perguntas, você já está morto. Sendo isso, de modo geral, o que aconteceu aos mais velhos.
Cessaram de perguntar porque a mente deles está cheia de conhecimentos, de coisas que outros disseram. Aceitaram a tradição e nela se fixaram. Enquanto está fazendo perguntas, está abrindo o caminho, mas no momento em que começa a aceitar, está psicologicamente morto. Assim, pois, em todo o curso de sua vida, nunca aceite nada, mas inquire e investigue. Verá então que sua mente é de fato algo maravilhoso, infinito e que, para ela, não existe morte. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!